Uns falam, uns profetizam, uns são os cordeiros, os cantores, eu vou falar disso. Mas precisamos funcionar unanimemente. Amém? Jesus é o Senhor. Neemias capítulo 6, versículo 1. Ó Senhor Jesus. Aqui somos meninos. Conspirando, amém? Capítulo 6, versículo 1 fala assim. Acompanhe, por favor. Tendo ouvido Sanbalat, Tobias e Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas dos soldados. Os irmãos conhecem carro, conhecem uma brecha, né? Uma brecha, uma fissura, um pequeno espaço ali que fica entre os objetos, né? E que alguém consegue ver o outro lado com o olhar, consegue ver. Irmãos, o inimigo não precisa de um grande porta. Uma brecha é o suficiente para ele causar um estrago. Fechemos as nossas brechas. Sim. Fechemos as brechas de nossas casas. Fechemos as brechas na igreja. Se nós não fecharmos essas brechas, o caos vai acontecer. Sabe por quê? Porque ele é problema que vive ao nosso redor. Ele não vem. Ele é tenaz, de dia e de noite, queremos derrubar. Senhor. Ele não vai entrar por sua porta. Até pode entrar. Mas uma porta, só quem entra pela porta é um convidado. Quem entra pela porta é o ovelha. O Senhor se compara uma porta, me diz uma mensagem, né? Explicou. João 10, 9, né? Eu sou a porta. Quem entrar comigo será salvo. Ó Senhor Jesus, entrará e sairá e estará afastado. A porta tudo bem. Mas se houver uma brecha, irmãos, o inimigo entra. São coisas mínimas, Irmão, o mundo não brinca. O mundo não brinca. Se nós não irmos diante do Senhor, o Senhor me trata a respeito disso. Senhor, teu pecado contra ti, deixa as pedras. Ó Senhor, Senhor, me guarda. O que é que nossos filhos estão vendo? O que é que meu filho está vendo? Muitas vezes, nós chegamos a uma certa idade, né? Uma certa maturidade de vida, né? Não é que eu deixar de ser filho jamais. E o universo é satisfação sempre. Mas, ele continua sendo dos filhos. Precisamos ajudar os nossos filhos. Precisamos ajudar os nossos filhos a reinar. Nós não podemos ser omissos com isso. Se há uma brecha em nossa casa, irmãos, por causa do nosso filho, nós imediatamente precisamos fechar essa brecha. Senhor Jesus. Aí no capítulo 6, versículo 15, fala assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Aqui nós estamos diante de uma obra que foi uma obra, grande obra, né? Uma grande obra terminada em curto espaço de tempo, que aos olhos humanos isso é impossível de acontecer. Sim, você está transparente. E esse conteúdo foi toda essa grande muralha. Irmãos, trabalhar com coisa é mais fácil que trabalhar com gente. Será que é mais fácil você edificar um muro ou evangelizar uma pessoa incrédula? Eu devo ser segundo que devemos incrédulo, para não ter esse pensamento do evangelho. Mas quão difícil é. Eu vi esses dias um vídeo, achei muito interessante, porque
Muitas vezes as pessoas são mais resistentes de pregar o evangelho, de falar a palavra de Deus. De falar a palavra de Deus é aqueles aceitar também. Hoje nós temos dificuldade de achar que pregue a palavra e também a dificuldade de aceitar a palavra. O mundo hoje está tão corrompido que os valores se inverteram. Mas no dia seguinte eu achei uma coisa interessante. Um cara na rua, você pode falar de Deus para mim? Inverteu. Você pode falar de Deus e a pessoa fala assim, não, não posso. Isso é provando, irmão, sabe? A dificuldade que hoje a humanidade tem, tanto de pregar como de receber a palavra. Que não tem de pregar. Como ouvirão que não há se não há breves, né? O Senhor fala muito, né? Nos 10. Senhor Jesus, então, irmãos, isso mostra que trabalhar com coisas é mais fácil do que trabalhar com gente. Nós somos pessoas, né? Nós ainda estamos sujeitos, né, às leis da terra, às leis humanas, às leis dos homens. Ó Senhor Jesus, enquanto o Senhor não voltar na sua parousia, nós seremos sujeitos a essas leis. Né? E teremos essa dificuldade. Agora, finalmente, vamos entrar no capítulo 7, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, acompanhe, por favor, a partir do verso 1. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. Eu falei disso na normalidade, quando os muros caíram e as portas queimaram, ali era uma situação normal, né? Uma situação de tristeza, de profundo caos, porque tudo estava destruído. Mas aqui começou a normalidade. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas. Ó Senhor Jesus. Irmão, o muro fala de vigilância. E fala de autoridade. Quando eu citamos o título da mensagem, o abrir, o fechar, o trancar das portas é a expressão da autoridade de Deus na edificação da igreja. É pela porta em que há a edificação. Uma ovelha só entra pela porta. Uma ovelha não salta o muro ou não entra pela brecha. Senhor Jesus, irmãos, nós sabemos que neste tempo, o Zorobabel, por tempo, já havia sido edificado. Não tinha os muros. A cidade estava desolada, tinha um templo sim, mas não tinha os muros. Irmãos, a vigilância vem antes da adoração e da oração. Eu preciso primeiro vigiar e orar. E a palavra me garante isso. Mateus capítulo 26, versículo 36, em diante fala assim. Mateus capítulo 26. Versículo 36 ao 41 fala assim. Quando o Senhor estava ali no Getsemane, falou assim, acompanhe por favor. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Versículo 37. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, né, começou a entristecer-se e angustiar-se. Versículo 38. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Olha só o Senhor pedindo para vigiar com ele. Versículo 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, aqui há uma ordem. Eu preciso vigiar. Irmão,
Se eu não vigiar, eu não vou conseguir nem orar e nem adorar a Deus. Então o muro precisava ser erguido, ser estabelecido, para que houvesse paz em Jerusalém e os judeus pudessem ali ter comunhão e oração com o Senhor no templo. Amém? Ó Senhor Jesus. Continuando o versículo 1, fala assim: estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. Irmão, na igreja, uma igreja normal é quando há serviço. Todos nós estamos contidos, inseridos nesses porteiros, cantores e levitas. Quando diz estabelecidos os porteiros, cantores e levitas, foi fixado. Esse serviço foi estabelecido e ele não pode faltar. Irmão, todo serviço é importante. E o Senhor não abre mão disso. Nós vemos que aqui, vamos já ver que ainda eram poucos os que estavam ali, mas pelo tamanho da grandeza que foi feito aquele muro em Jerusalém, eram poucos os servidores. Mostrando para nós hoje, precisamos servir. Aqui, há porteiros, há recepcionista, há cantores, há levitas, há sacerdotes. Irmão, todos nós podemos servir. Amém. O Senhor estabeleceu o serviço aqui para nós servirmos, foi simplesmente estabelecer e não ter ninguém. Um serviço, quando é estabelecido e não há trabalhador para ele, não há servente para ele, deixa de existir, é deficiente. Irmão, com certeza, a igreja não é edificada. Por mais simples que seja o serviço. Aqui nós temos uma dificuldade imensa, né, com o serviço de segurança, né? E, irmãos, precisamos servir. Sabe por quê? Porque a importância de darmos isso à segurança dos irmãos. Estou me referindo ao serviço de segurança. Né? Serviço de segurança. Porque quando eu sirvo, eu dou tranquilidade ao irmão que chega aqui no local. Eu preciso me dispor. E ali sempre fala dos cantores, né? Precisamos de irmãos para o serviço de música. Eu acho o serviço de música mais completo, né? Assim, do serviço. É o serviço que está mais harmonioso, né? Porque tem irmãos com talento, né? Infelizmente, não tenho esse talento para servir na música. Eu e muitos, né, aqui. Mas tem outros serviços que eu posso servir. Né? Mas o importante, amados irmãos, o Senhor estabeleceu ali com Neemias esses serviços. Ó Senhor Jesus, e há necessidade de que sejam praticados. Amém? Versículo 2. Eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, isso no versículo 2, tá bom? Maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Nas leis brasileiras, quando na administração pública, se eu coloco um parente, um irmão, um primo, um filho, tem a lei do nepotismo, né? Não pode. Não pode. Eu não posso indicar alguém porque é nepotismo. E também já existe o nepotismo cruzado, né? Eu emprego seu filho, você emprega o meu. É nepotismo do meu jeito, né? É o que chama de cruzado. Aqui, por que Neemias não fez questão de falar as características de Anani, seu irmão? Até mesmo para se guardar. Sabe, muitas vezes, quando nós elogiamos um irmão de sangue, pode causar ciúme dos irmãos. Vai porque é irmão dele. Indicou porque é irmão dele. Mas não, irmãos. Com certeza, Anani tinha as mesmas características, as mesmas credenciais de Ananias. Um homem fiel e temente a Deus. E foi ele que saiu de mais de 1.000 quilômetros, andou 5 meses para levar a Neemias como estava Jerusalém e seu povo. Foi ele que foi lá. Foi ele o mensageiro. Olha essa importância, irmão. O cuidado que ele teve de sair tão grande distância de
Jerusalém até a Babilônia para levar aquela mensagem a Neemias. E Neemias se condoeu com aquela situação. 2 irmãos, filho do mesmo pai, eu creio, da mesma mãe, eu creio, com certeza, conversaram entre si para dar a cabo uma obra grandiosa. Ó Senhor Jesus. Então, irmão, isso não é proibido. Ó Senhor Jesus. Nós precisamos, até mesmo entre nós irmãos de sangue, ser mais coesos, ser mais unidos, ser mais unânimes nisso aí e cooperar um com o outro. Amém? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. No versículo 3 fala assim: e lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, ou seja, até que o sol, como fala lá no meu interior, até que o sol esteja alto. Por quê? O inimigo, como eu falei, ele está sempre atento, esperando uma simples brecha para... E nós sabemos qual era a situação ali de Neemias, enquanto erguia os muros, né? Era sendo perseguido, caluniado, ameaçado, trabalhava com a mão e com a outra mão segurava a arma. Irmão, difamado. Irmão, não era fácil aquela vida. Uma vida de perseguição. Você é perseguido, irmãos, no seu dia a dia? Não. Não se compare o que Neemias passou ali, né? Não se compare. Nós estamos numa situação muito cômoda. O que cabe a nós é praticar essa palavra e desfrutar desta palavra. Ó Senhor Jesus. Enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e que se tranquem. Ponham-se guarda dos moradores de Jerusalém, a cada um no seu posto diante de sua casa. Servir, olha só a liderança de Neemias. Servir, guardar a cidade e também guardar a sua casa. Irmãos, é natural, quando nós estamos em algum lugar e quando há um evento de medo, de susto, para nós corremos, para cuidar dos nossos. Isso é natural. É o lado afetivo da coisa, né? Cuidar dos que estão em casa. Deus colocou isso, é normal, isso é natural do ser humano. Deus colocou isso no nosso coração. Então, Neemias, ele achou essa comodidade para aqueles que guardassem a cidade e guardassem também a sua casa. Ó Senhor Jesus. E aqui, irmão, é um imperativo. Ele disse quando deveriam ser abrir e fechar as portas. Era tudo novo. Ó Senhor Jesus. Isso foi dado a ordem a Anani e Ananias. Ó Senhor Jesus. No versículo 4, fala assim: a cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Ou seja, estava o muro erguido, o templo estabelecido, mas poucas casas. Irmãos, Neemias tinha mais paz para trabalhar, porque havia uma segurança, havia um governo ali. E no capítulo 5 de Neemias, ele foi estabelecido governador de Jerusalém. Então havia um governo ali. As portas estavam fechadas. Poderia trabalhar com paz, né? Ó Senhor Jesus. Nos Salmos capítulo 27, 127, versículo 1 e 2. Fala assim. Salmos 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Eu falei no início que o muro fala de vigilância e as portas falam de autoridade. Em uma grande muralha, há sentinelas, há guaritas
e as sentinelas guardando a cidade. Senhor Jesus, em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, fala assim. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, o sentinela precisa estar atento à casa e à cidade. Eu, em 94, eu fui arregimentado, estou até hoje, viu? Perfilado, né? Então, o exército dos homens me arregimentou desde 94, que estou até hoje. E o soldado, estando no seu posto, ele não pode vacilar, ele não pode dormir. Sabe por quê, irmão? Porque ele compromete a sua segurança e a dos outros. E quanto a nós, sentinela, irmãos? Se eu não estiver apercebido, e se eu não vigiar, eu comprometo a mim e a igreja. Eu comprometo a mim e minha casa. Eu comprometo a mim e meus filhos. Irmão, precisa estar atento. Eu preciso vigiar como sentinela que não se envolve em coisas deste mundo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém? Amém? Jesus é o Senhor. No versículo 5, fala assim. Então, é Neemias 7, versículo 5. Então, o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito: são estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levara para o exílio, e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Aqui está uma lista imensa de nomes, não é que eu não vou ler para os irmãos, tá? Mas no versículo 66, irmãos, acompanhem, por favor. No versículo 66 fala assim, e 67 e 68. Toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337. E tinham 245 cantores e cantoras. Irmão, pessoas não se aproximam. O número de pessoas não se aproxima, é o número exato. Eu tive a curiosidade de somar, deu 49.942 pessoas. Sabe por quê, irmãos? Que não se aproxima o número de pessoas. Todas são importantes. Toda pessoa é importante. Quando eu digo, não, aproximadamente tantos irmãos, eu estou excluindo alguém. Eu estou deixando de contar alguém. Tinham 100 irmãos. Tinham 200 irmãos. Tinham 199 irmãos. O número exato. Você vê nos grandes aglomerações aí, né? Agora mesmo nós passamos por uma eleição em que as pesquisas dizem que tantos votantes e tantos percentuais votaram no candidato tal e outro candidato tal, e tem uma margem de erro ali. É uma probabilidade, é uma estatística. Mas nós, na igreja, não há estatística, é o número certo e exato. Irmão, isso aí porque a gente valoriza. Quando eu digo que a quantidade X de irmão, porque eu estou valorizando cada irmão, valorizando a presença de cada irmão. Eu não vou contar aqui, irmão, aqui somos bem poucos, dá até para contar facilmente. Dá até para contar facilmente, mas todos nós somos importantes nesta reunião.
cada um de nós, amados irmãos, temos uma importância sublime nesta reunião. Eu abrindo a minha boca ou não. Sabe, irmãos, muitas vezes a vida da igreja é muito peculiar, né? Ela é muito peculiar porque eu senti, quando eu comecei a me reunir, eu tive muita dificuldade. Onde eu tinha, não precisava falar, não, era só chegar, sentava, ia para casa. Não precisava falar, não. Mas quando eu vi, precisava falar aqui. Olha a dificuldade. Mas com o tempo você vai vendo que isso é normal, né? Todos podeis profetizar, todos podeis falar. Isso é encorajamento, irmãos, para nós, né? Isso é encorajamento, porque a gente fica restrito ali, né? Contrito, não fala, né? Mas o Senhor precisa ter em nós essa habilidade, né? De falar. Senhor Jesus. Então precisamos contar todos, sem exceção. Eu quero voltar um pouco aqui, ainda no versículo 2. Tá? 2 do capítulo 7. Quando ele chamou a Anani, seu irmão, e Ananias, chamou pelo nome, porque ele tinha experiência, tinha capacidade. Irmão, escolhi alguém. Quando eu tenho uma certa habilidade, mesmo que eu traga lá de fora, mas se eu a usá-la em ressurreição, ela é importante para a edificação. Né? Ela é importante para a edificação. Eu tenho formação superior em contabilidade. Né? O Vinícius tem direito. Tantos irmãos profissionais aqui, né? Cláudio, da área de informática. Então, essas habilidades usadas na igreja é muito importante, irmãos. É pessoa certa no lugar certo. Então, Anani e Neemias são homens certos nos lugares certos. Mesmo sendo irmão, Neemias e Anani sendo irmão, mas Anani é a pessoa certa no lugar certo. Irmãos, nós precisamos servir. Nós somos importantes em nosso serviço, no serviço correto, no serviço certo. Senhor Jesus. E essa capacidade nós sabemos lá em Mateus 25, vamos abrir Mateus 25, versículo 15, rapidinho aqui para a gente voltar para terminar. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 25. Aqui a partir do versículo 14 fala da parábola dos talentos, mas vamos ler o versículo a partir do verso 15, amém? Acompanhe, por favor. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 15. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Ou seja, o talento é dado à capacidade. No versículo 16, o que recebeu 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Versículo 17, do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. E o 18, mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ó Senhor Jesus, no versículo 21, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Essa mesma fala ele falou para aquele dos 2 talentos. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Ó Senhor Jesus, irmão, o galardão é o mesmo. Se você multiplicou 100 talentos e multiplicou só 1, o galardão é o mesmo. Sobre o muito te colocarei. O Senhor é um Deus de justiça. Ó Senhor Jesus, precisamos exercitar os nossos dons, os nossos talentos, para que haja edificação. Quando eu vejo o irmão bem frutífero, bem ativo, servindo, irmão, isso tem que causar em mim um ânimo. E não inveja. Irmão, não está longe de nós nos incomodarmos com o que o irmão faz. Quando o irmão é muito frutífero, muito participativo, o irmão age,
o irmão é ativo, aquilo começa a causar incômodo. Irmão, isso é enganação de Satanás. Oxalá todos os irmãos fossem ativos. Todos fossem frutíferos. Ó Senhor Jesus. Irmão, precisamos nos alegrar com isso. É ver aquele irmão que está servindo. Poxa, eu quero ser igual a esse irmão. Eu vou servir igual a ele. Ele é um modelo, é um espelho para mim. Irmão, isso é o livro de Neemias. Neemias é um modelo. Neemias é um modelo. E será sempre um modelo. Modelo de liderança. Modelo de humildade. Aquele homem que é fiel a Deus em oração, em jejum. Em tudo, Neemias recorria a Deus. Senhor, te compadece. Ele ia ao Senhor, diante do Senhor em oração. E não discutia com ninguém. Neemias, ele foi, digamos assim, abre aspas, jurado de morte. Quando eles tentaram levar Neemias para aquele local, para conversar, o cheiro do queijo, era para matar Neemias mesmo. É o Sambalate, o Tobias, Gesem. Neemias tinha motivo de sobra para ferir aqueles inimigos, como Pedro fez ali com o soldado, né? Pedro, para defender o Senhor, cortou a orelha do soldado. Agiu com a força proporcional ao do soldado. Mas, irmãos, nós não podemos agir com a mesma força. Hoje a Justiça Vinícius está aqui para me ajudar. Hoje, se você agir com a pessoa com a força desproporcional a dela, você vai ser condenado. Se a pessoa foi para cima de você com uma arma branca e você agiu com a de fogo, a força foi desproporcional. Você tinha que ir com uma arma branca. Isso é a justiça hipócrita, não é isso? Mas, irmão, para nós aqui, isso não cabe isso. Isso não cabe isso. Nós não podemos ferir a ninguém. Trazendo para a nossa realidade aqui hoje. Quantos irmãos têm ferido, irmão, hoje? Nós, sem querer, voluntariamente ou involuntariamente, ferimos algum irmão alguma vez. E muitas vezes nem pedimos desculpas. O Senhor nos guarda. Está vendo, irmão, como o livro de Neemias é prático? Devendo nos alertar a esse respeito. Nós, a igreja está edificada, o corpo está edificado. Até o filho varão ser totalmente formado, até o Senhor voltar, nós precisamos vivenciar isso aí, edificar, cuidar dos irmãos, cuidar da igreja, apacentar os irmãos, Senhor Jesus, e vigiar nós mesmos. Irmão, nós não sabemos do que nós mesmos somos capazes. O que nós não sabemos do que nós mesmos somos capazes. Senhor nos guarde, Senhor nos livre disso. Amém? Irmão, vamos terminar agora, voltando para Neemias. Já são 8h34. Deixa eu me situar aqui novamente. Senhor Jesus. Aqui para terminar, a partir do versículo 70 do capítulo 7 de Neemias, vou ler para os amados, acompanhem, por favor. Então, na igreja ali, aliás, em Jerusalém, já havia uma normalidade. Estava tudo caminhando, tudo dentro dos planos de Deus, liderado por Neemias, havia já uma normalidade. Os serviços estabelecidos, os muros erguidos, as portas assentadas, as brechas tapadas, o inimigo não poderia mais entrar. Mas aqui no versículo, a partir do versículo 70 do capítulo 7, fala assim: alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. Irmão, está aqui as ofertas. Uma igreja normal, eu contribuo. Mesmo em tamanha pobreza, como era a igreja da Macedônia, eu preciso contribuir. Contribuir em prol da obra. O Senhor não precisa do seu dinheiro, o Senhor precisa do seu coração. Quando eu oferto com o coração, aquela sua oferta, o Senhor vai usar e vai ser grande para a igreja, amém? Versículo 71. Desculpa,
continua no versículo 70 aqui. O governador deu para o tesouro em ouro 1.000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 daricos, em prata 2.200 aráteis. Versículo 70, isso aqui era a moeda da época, né? Versículo 72. O que deu o restante do povo foi em ouro 20.000 daricos e 2.000 aráteis, em prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades. Aqui ele fecha o versículo contando toda a comunidade de Israel. E é engraçado que ele fala que os sacerdotes e os levitas. A tribo sacerdotal são os levitas, né? Mas aqui fala de levitas e sacerdotes. Por que está dividido, irmão? Porque está aqui segregado. Porque nem todo levita tinha um dom de ser sacerdote. Isso. É sacerdote. Amém? Mas o que eu quero dizer, irmãos, que eu quero para terminar aqui, a importância das ofertas. Amém. Hoje nós temos muitos encargos, né? Esse novo começo, nós começamos, sendo redundante aqui, com muitos encargos, muitos gastos, né, para concluirmos esse espaço que nós estamos reunidos aqui. Maravilhoso, né, irmã? E houve, né, houve um dispensar de muitos irmãos, né, em ofertas generosas, né, para que pudéssemos, né, chegar onde chegamos em tão pouco tempo. Tudo isso, irmão, graças ao Senhor. É o Senhor sendo nos honrando, né? O Senhor sendo bondoso conosco. Achamos um casal que nos serve em tempo integral para morar no local, nosso irmão Elias e a irmã Lúcia, e tem sido maravilhoso. Eu confesso aos amados que quando eu cheguei aqui e vi a primeira vez, eu esmureci. Até falei para o Araújo, falei para o Elias que não vai dar certo, é muito... Chove dentro, chove mais dentro do que fora, como é que vai ser ali? Mas olha aqui, ó, colocamos vidros, tapamos aqui, né? Não alteramos a estrutura do prédio, está aqui, irmãos, graças ao Senhor, né? Hoje eu não quero mais nem sair daqui, está bom aqui, né? Amém? Amém? Jesus é o Senhor. Amados, eu termino por aqui, amém? Os irmãos possam complementar, se tiver tempo, né? A mensagem aí. Jesus é o Senhor. Obrigado.